Flamengo 2, Bahia 0, Flamengo 2, né, para ser mais preciso, jogo em Salvador, a quarta vitória do Flamengo sobre o Bahia no ano e a 15ª derrota de Rogério Ceni para o Flamengo, ele como técnico. Impressionante, nunca derrotou o Flamengo, perdeu todos os jogos, 4 só esse ano com o mesmo clube, o Bahia, e mais. Foi técnico do Flamengo. O Flamengo jogou bem de novo. O Flamengo manteve o 100% do Felipe Luiz. Contra um adversário difícil, Bahia na Fonte Nova sempre é difícil. Basta lembrar como o Flamengo penou para ganhar de 1-0. Com o apoio dos jogadores, ele está realmente sendo, nesse início de carreira, um discípulo de Jorge Jesus. O Felipe Luiz é um discípulo de Jesus. Ele está colocando a equipe do Flamengo para jogar. Fazer estrago no Flamengo. O cenário de hoje me parece mais próximo. O cenário hoje me parece mais próximo da gente ver o que o Felipe quer do que exatamente o jogo do Corinthians. Até porque tinha chegado há 2 dias, né? Não, mas, treinador. Não, mas eu tô falando porque o debate público é que o Felipe mudou a roda. Reinventou a roda. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aqui. Dessa vez vamos repercutir aqui, né, o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Mengão por 2-0 diante do Bahia. Segunda vitória seguida. Flamengo, agora um pela Copa do Brasil e agora outro pelo Brasileirão junto com o Felipe Luiz, né. O time do Flamengo é outro. O Bahia não criou praticamente quase nada no jogo, o Flamengo foi dominante do início. E no finalzinho do jogo teve aquele pênalti que o jogador lateral do Bahia, esqueci o nome dele, agrediu o Michael, né, que foi muito bem expulso, e o Alcaraz, né, Gerson cedeu muito bem a bola ao Alcaraz, bateu muito bem e fechou 2-0 no placar, né. O Flamengo foi seguro no jogo aí, o Bahia não criou muitas chances de gol, só foi chutar o primeiro lance efetivamente no gol, depois não sei de quantos minutos, porém é aquilo, esse time do Flamengo tá evoluindo muito. Para mim, o Flamengo volta a brigar pelo título novamente e ganhar o seu jogo atrasado. E até lá, né, o jogo atrasado será no dia 30 de outubro. Então até lá tem muita coisa pra correr ainda, né? Coisa pra acontecer. Mas vambora com mais um vídeo. Deixe seu like e o Mengão. Toma cuidado com o Mengão. Se deixar chegar já era, hein, galera. Vambora. E Flamengo 2, Bahia 0, Flamengo 2, né, para ser mais preciso, jogo em Salvador, a quarta vitória do Flamengo sobre o Bahia no ano e a 15ª derrota de Rogério Ceni para o Flamengo, ele como técnico. Impressionante, nunca derrotou o Flamengo, perdeu todos os jogos, 4 só esse ano com o mesmo clube, o Bahia, e mais. Foi técnico do Flamengo, foi campeão brasileiro, carioca, Supercopa, Taça Guanabara, ou seja, o Rogério, que teve uma boa passagem pelo Flamengo, vitoriosa, perde todas para o Flamengo, impressionante. E tem torcedor do Flamengo que não gosta do Ceni, rapaz. Deveriam adorar o Rogério Ceni. Brincadeiras à parte, vamos direto à adversária. Apareceu aqui um bobalhão aqui, que eu não vou nem ler o nome, já meti um bloco desse otário. Você está criticando. Cara, eu não fiz nenhuma crítica ao Felipe Luiz. É uma desonestidade. Isso eu desafio qualquer vagabundo desse a pegar no meu vídeo passado ou na live e mostrar onde que eu critiquei o Felipe Luiz. O único comentário que eu fiz que eu não gostei foi da escalação do Gabriel, que me soa uma camaradagem, uma brodagem. E ele falou que não ia ter isso, porque o Gabriel não se impõe para jogar hoje como titular do Flamengo. Eu mostrei, inclusive, aqui. Agora, vai fazer o quê? Né? As pessoas querem minimizar e tudo. São mais torcedores do jogador do que do clube, pelo jeito. Né? Agora a pontaria, conseguiu ver a evolução na equipe do setor defensivo. Eu acho que contra o Corinthians o time no segundo tempo cedeu muito. Hoje acho que não. As chances do Bahia não foram aquelas chances claras. Gente, o Corinthians botou 2 bolas na trave, o Léo Pereira tirou uma bola aqui entrando. O Flamengo correu mais riscos contra o Corinthians. E o Bahia é um time melhor que o Corinthians. É só olhar a tabela de classificação. Né? O Bahia é um time melhor. O Corinthians tem até bons jogadores, muitas contratações, mas o coletivo do Corinthians, o time é um time com problemas, né? Não é uma equipe muito forte. Dizendo aqui, Flamengo, fala, Mauro, você acredita que o Botafogo e o Palmeiras podem deixar o título brasileiro escapar? O Flamengo embalou, pique do bonde sem freio, vai ser difícil segurar. Cara, o Flamengo tem que sair vencendo todos os jogos e esperar para ver o que acontece. Vão perder todos esses pontos? É possível. Mas é muito difícil a combinação de vitórias do Flamengo, todas elas ali que são necessárias para vencer quase todos os jogos, ou todos os jogos, e esses times perderem tantos pontos. Essa combinação é difícil. Agora, se o Flamengo vencer todos os jogos, aí tem chance. Que vai ter time perdendo ponto. Fortaleza vai jogar contra o Palmeiras em São Paulo, o Botafogo também. Mas é em São Paulo. O Palmeiras eliminou o Palmeiras jogando no Allianz Parque. Enfim,
Pode acontecer, do Palmeiras empatar com o Botafogo, os dois perderem ponto, enfim. E o Botafogo vai ter um período aí de dedicação à Libertadores e semanas em que vai priorizar totalmente. Então pode entrar com o time desfalcado, tropeçar, isso tudo pode acontecer. O que tem que fazer o Flamengo? Remar e tentar vencer os jogos. O que eu nunca vou entender, e vou sempre lembrar, e vou sempre criticar, foi Flamengo líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, joga no sábado à noite contra o São Paulo no Morumbi. Põe um time reserva e perde por 1-0. Por quê? Porque tinha uma partida contra o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Um erro da direção do clube, dos dirigentes, que não priorizaram o brasileiro em detrimento da Copa do Brasil, e, consequentemente, do técnico de então, que era o Tite, que poderia ter bancado a situação, mas compôs como é o perfil dele, né? Enfim, acho que é do time. Eu concordo, Felipe, eu acho que é isso. E vamos parar com essa babaquice, gente, de achar que uma crítica ao desempenho do atleta é uma coisa pessoal e tal. Não é minha, nem da minha parte, nem de ninguém que eu critique. É uma crítica ao desempenho, né? Até porque eu nem conheço o Gabriel, não converso com o Gabriel, não tenho nenhum contato com ele, tenho nada contra ele. Aliás, eu tenho, como rubro-negro, eu tenho agradecimentos a ele a fazer por tudo de bom que ele fez pelo Flamengo, mas não pode viver do passado. Não pode viver do passado. E existem algumas questões de comportamento, tudo que foram muito desagradáveis, que geraram um desgaste muito grande, isso não pode ser ignorado. Os erros do Tite, o Edinaldo, Natan, Kaique, concordo que o Gabigol está mal, porém Carlinhos e Plata, às vezes que entraram, foram piores. Cara, o Plata não é um centroavante, né? O Plata é um ponta-direita canhoto. Ele não está entrando, em geral, na sua posição original, ele entra com outras funções. Então a gente tem que considerar isso também. Mas é um jogador que chegou há pouco tempo. Ele não está se adaptando ao futebol brasileiro, ao clube, aos colegas. É diferente. E o Carlinhos, é o que eu falei, o Carlinhos foi um jogador barato que você traz para ver o que acontece. De repente dá certo. E ele só foi contratado porque naquele momento as pessoas esquecem isso, tá? O Flamengo, qualquer clube só poderia contratar, a janela estava fechada. E a CBF abre uma pequena janela em que você pode contratar atletas que tiveram seus contratos encerrados, né? Ao final dos campeonatos estaduais. Então esses caras podem ser contratados, até para evitar que muitos fiquem sem emprego. É uma janela até interessante e é uma coisa legal que a CBF faz, né? A gente critica muito a CBF, mas isso é legal. Por quê? Muitos clubes, quando acaba o estadual, não tem divisão para jogar, não tem competição, desativam seus departamentos de futebol. E esses caras vão jogar onde? Vão tentar se encaixar na Série A, B, C ou D. Em algum time que tenha temporada, né? Ou um time de São Paulo que joga Copa Paulista, sabe? Que é um torneio que acontece paralelamente às competições nacionais, para você ter mercado para essa gente. E nessa o Flamengo contratou o Carlinhos porque ele era um jogador barato, não era um investimento alto, e o Flamengo estava sem o Gabriel, só tinha o Pedro. Aí tentou com o Carlinhos. Bem ou mal, ele fez um gol contra o Vitória e um gol contra o Atlético, 2 vitórias do Flamengo. Deu a sua colaboração. É pouco, é muito pouco, mas também ele não custa muito dinheiro, né, gente? O Flamengo jogou bem de novo. O Flamengo manteve os 100% do Felipe Luiz. Contra um adversário difícil, Bahia na Fonte Nova sempre é difícil. Basta lembrar como o Flamengo penou para ganhar de 1-0 na disputa da Copa do Brasil, naquele jogo em que o Bahia foi dominante, mas o Flamengo achou um gol do Bruno Henrique, vocês se lembram disso, um gol de cabeça do Bruno Henrique, ganhou por 1-0 e depois na volta ganhou de 1-0 no Maracanã. Hoje ganhou de 2-0 e acho até que o pênalti no final, o cara deu um soco na cara do Michel. Gente, como que pode isso, cara? O jogador tem que ser muito burro para dar um soco na cara de um adversário em campo hoje em dia, sabendo que tem 300 câmaras e o VAR, né? Isso, para mim, chama-se burrice. Pois é, mas o Burraldo lá deu um murro na cara do Michael e houve o pênalti. E o Gerson, que jogou uma barbaridade. Gente, o Gerson é o grande craque do Flamengo hoje em dia. O Gerson, que tanta gente dizia, preguiçoso, molenga, lembra? Não faz muito tempo, que a Flá Hate, que adora crucificar alguém, a gente conhece, chegou a crucificar o Gerson. Pois o Gerson está jogando agora um absurdo de bola. Até perdeu um gol hoje, como tinha perdido contra o Corinthians, porque eu acho que ele é um excelente jogador, mas finalização não é o ponto forte dele. Ele até faz os seus gols, alguns até bonitos, mas ele não é um grande finalizador. Ele perdeu um gol feito diante do Neneca, que seria 2-0 para o Flamengo, e hoje ele recebeu uma bola daquele lado mesmo, aquele ladinho direito da entrada da área, e ele tentou tirar do goleiro e tirou
da baliza também a bola passou raspando. Mas aí teve um murro na cara do Michael, numa jogada do Gerson, no último minuto do jogo, no último minuto do acréscimo, né? Porque ele deu 8 minutos de acréscimo. Não vi de onde ele tirou 8 minutos de acréscimo, mas enfim, ele deu. E o Gerson fez uma jogadaça e cruzou para o Michael. Quando o Michael levantou o pé para disputar a bola, o cara não só deu-lhe uma entrada por baixo, como ainda deu um soco na cara. O juiz marcou muito bem pênalti e expulsou o Bucéfalo. E aí o Gerson pegou a bola, porque quando teve o pênalti, quem vai bater? Gabriel fora, Arrasca fora, Bruno Henrique fora. Quem vai bater? Sinceramente, não sabia. Quando o Gerson pegou a bola, eu digo, vai ser o Gerson. Mas não, ele na verdade estava guardando o lugar, protegendo a marca de cal, né, que muitas vezes os zagueiros do time que sofreu o pênalti vão lá e cavucam para a bola afundar no buraco, e chamou o Alcaraz e deu a bola para o Alcaraz. Achei um gesto muito legal, um gesto de tipo assim, você é do nosso grupo agora, você é da nossa patota, você joga muito e nós queremos você aqui junto com a gente. E o Alcaraz, que entrou bem, mais uma vez teve uma chance clara, mas dessa vez, se contra o Corinthians ele chutou nas nuvens, dessa vez ele chutou muito bem. O goleiro fez uma defesa na ponta dos dedos e a bola ainda bateu na trave. E o Alcaraz foi lá e como é que se diz? Bateu bem também o pênalti, fez 2-0. O que eu achei do jogo de uma maneira geral? Eu achei que o Flamengo voltou a jogar bem, controlou completamente a partida. O Bahia, em momento nenhum, esteve confortável no jogo. O Flamengo voltou a marcar em cima, mas, de uma maneira geral, e isso é absolutamente compreensível, jogou num ritmo um pouco mais baixo. Nada a ver com aquela pasmaceira da época do Tite, né? Se vocês olharem bem, o Flamengo não troca mais aquelas bolas entre os zagueiros, o volante e o Rossi. E acaba dando um chutão para frente. Não faz mais isso. Aliás, esse é um dos motivos pelo quais o Rogério Ceni colocou o Léo Ortiz de zagueiro na sua verdadeira posição. E o Léo Ortiz está entregando uma barbárie, entregando no bom sentido, entregando bons passes para o ataque, numa quantidade impressionante. Então o Flamengo não faz mais isso. O Flamengo não troca mais bolas inúteis lá atrás. O Flamengo passou a ser muito mais vertical. Eu acho que o Felipe Luiz, claro, vai botar olho em algumas coisas. Por exemplo, o Rossi com a bola nos pés é uma preocupação. Enquanto ele tinha só o chutão para frente, ele até ia, mas o negócio de parar a bola e ficar ali para ver quem vai. Gente, ele mata do coração a torcida, né? Ele não tem um controle absoluto da bola com os pés. Então, acho que isso é uma coisa que o Felipe Luiz precisa corrigir rapidamente. Não é para a bola ficar com o Rossi. Sobrou para o Rossi, voltou para o Rossi, ele já entrega para um dos laterais e o lateral já vai seguindo o ataque para frente. Porque o Rossi, os poucos momentos em que o Flamengo hoje deu susto foram nas bolas com o Rossi. A minha opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Galera, ele tem 2 jogos como técnico profissional. E, sinceramente, a opinião não poderia ser negativa. A impressão é a melhor possível. São 2 jogos, vitória contra o Corinthians por 1-0 no Maracanã e vitória hoje contra o Bahia por 2-0 em Salvador, o que valoriza ainda mais, em que o Flamengo foi inteiramente dominante. O jogo de hoje, ele lembrou muito o jogo de quarta-feira passada no Maracanã. Porque o Flamengo, ele dominou o adversário. Ele teve números muito melhores, ele finalizou mais,
né? Ele não deixou o adversário jogar. O Flamengo do Felipe Luiz, como na quarta-feira, hoje só deixou um pouquinho o Bahia jogar quando, no segundo tempo, o time cansou. Porque o Felipe Luiz está conseguindo, com o apoio dos jogadores, os jogadores estão comprometidos com o Felipe. Ele é muito bom, ele é fera, mas sem os jogadores ele não consegue nada. Não adianta pedir para fazer alguma coisa se o malandro vai lá e não faz. Os jogadores abraçaram o Felipe Luiz e estão comprometidos com a causa. Com o apoio dos jogadores, ele está realmente sendo, nesse início de carreira, um discípulo de Jorge Jesus. O Felipe Luiz é um discípulo de Jesus. Ele está colocando a equipe do Flamengo para jogar da forma que o Jorge Jesus fazia. Ainda não conseguiu o mesmo rendimento. Difícil conseguir que uma equipe tenha o padrão, o nível daquela do Flamengo de 2019, mas ele chegou para a galera. Uma boa parte desse elenco foi companheira do Felipe Luiz até o final do ano passado. E jogadores chaves desse elenco jogaram com ele no histórico time de 2019. Então ele chegou para os caras, que são líderes do grupo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson principalmente, Gabigol, e falou o seguinte: rapaziada, lembra do que o velhinho fazia lá em 2019? Como é que a gente jogava lá em cima, pressionando, marcação alta, sufocando o adversário. Perde, pressiona, recupera a bola rápido. Sempre 3 caras próximos para fazer a triangulação, para fazer a bola girar, toques rápidos, velocidade, intensidade, não deixar o adversário respirar. Ele ainda não conseguiu repetir aquele nível lá e dificilmente conseguirá. Mas ele quer isso. E ele está conseguindo fazer isso nos 2 primeiros jogos. Ele conseguiu fazer isso nos 2 primeiros jogos. Então, para um cara que está começando a carreira, que tem 2 jogos, que pegou uma missão difícil, que é tirar o Flamengo de uma crise, e está do jeito que está, o Felipe Luiz está de parabéns. Existem elementos que colaboram para o sucesso do Felipe Luiz. O primeiro eu já citei aqui. Os jogadores estão comprometidos com ele. O segundo, ele conhece o Flamengo. Ele, além de ser rubro-negro, de ter referências no clube, ele jogou no Flamengo por 5 anos. Então não é só ser torcedor do Flamengo. Ele conhece o Flamengo. Ele entende como as coisas funcionam dentro do Flamengo. Ele sabe como essa galera se comporta no vestiário do Flamengo. Então isso é uma outra vantagem. Por que o Tite sacou ele num jogo de ida contra o Peñarol? Por que depois muda? Tudo bem, mas são coisas que o Flamengo já tinha. Agora, a abordagem é interessante, a pressão é diferente. O Flamengo vai ter um tempo para descansar, que eu acho fundamental, porque o desgaste foi muito grande contra o Corinthians e hoje também, porque por tentar até o final ampliar. Mas eu acho que é um início de trabalho. A gente vai precisar... É claro que não vou virar para o torcedor e falar para ele não se empolgar. Só que também para daqui a pouco, quando não pintar ali uma sequência de 2 derrotas, não virar aqui e falar, será que é isso? Será que o Felipe não é instável? Será que tem que mudar de novo? Será que o Flamengo está pronto? A gente também não vai virar aqui e falar que tudo mudou. Tem coisa que está para melhorar. A insistência no Gabriel me parece algo muito mais de querer dar confiança a alguém que ele acredita e alguém que olha para ele com respeito. Isso, né? Sim, precisa de minutos. Confiança, preciso estar em campo. Mas só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso.
Só alguém como o Filipe Luís para fazer isso. Um técnico chegando ao Flamengo não brigaria com o campo. Em algum momento o Filipe está indo muito na convicção dele, na confiança de que vai mudar, do que exatamente no Gabriel não tem o seu melhor momento técnico. Gabriel talvez não justifique uma titularidade imediata no meio de semana. Gabriel talvez não justifique tanta paciência com o pouco que vem jogando. Só que tem algo que no Flamengo vale muito, você sabe, Dani. O Filipe Luís entende o ambiente, entende talvez o que pode ser ter o Gabriel de volta em algum momento. O Gabriel hoje não foi bem. O Gabriel teve alguns movimentos ali de tentar ultrapassar, tentar se oferecer o passe, mas tecnicamente erra muito ainda. Agora, isso tudo para pontuar o que a gente não pode achar que passou despercebido. Fora isso, uma boa partida do Flamengo. Isso é o pedido do Felipe, claramente ele vai poder falar talvez isso em algum momento. Isso são pequenas do que o treinador vai pedindo. Agora, porque tudo dá certo agora? Não, mas tem uma situação de abordagem diferente dos jogadores ao momento. O Flamengo precisava de uma boa vitória contra o Corinthians, o Flamengo precisava hoje repetir uma atuação sem poupar, sem mexer, indo de novo, sabe? Com uma certa, aquele subjetivo, uma certa fome, um certo apetite, uma certa imposição. O Flamengo entregou isso hoje, acho que é o que fica de mais importante. A ver como vai aproveitar fisicamente, com mais tempo para trabalhar com o Felipe agora até o Brasileiro. Eu acho que nessa melhora do Flamengo, que o Gabigol vai ganhando oportunidades, a gente olha um encaixe bem legal em boa parte do jogo do meio campo, os laterais, mesmo com a mudança na lateral esquerda, por exemplo, e o Gabigol ainda não encaixou. Isso que é mais curioso. Você acha que ele está tão abaixo assim? Porque eu fico com a impressão que ele perde muitos gols, como já perdeu em outros tempos, né? Ele tem tentado se movimentar muito. Tecnicamente, vou explicar com números que vai mostrar como ele ainda não encaixou. Dos jogadores que atuam meio campo para frente, o De La Cruz, vou tirar o Eric, que é um pouco mais recuado, tocou 68 vezes na bola. O Gerson, 60, o Arrascaeta, 67. O Flamengo joga muito mais pela direita e às vezes esses jogadores como o Ayrton aparecem do lado esquerdo, o Bruno buscando o lateral 39 vezes na bola. Chega para concluir. O Ayrton tocou 70 vezes na bola. Mas aí é um jogador que toca a bola também em saída de jogo, é diferente. O Bruno tocou 39 vezes na bola, o Gabigol tocou 9. É bem abaixo. Por quê? Porque falta ainda o encaixe, tá? Falta ainda ele se entender, e ele tem característica para isso, pensando que o Flamengo joga muito mais pela direita, melhor para o Gabigol, porque o Gabigol na sua melhor fase era um jogador que jogava de dentro da área para o lado direito, o Bruno Henrique era de dentro da área para o lado esquerdo, eu estou voltando lá atrás, Jorge Jesus. Hoje, por exemplo, o Bruno entrou menos na área do que ele costuma entrar, apesar de frequentar a área, né? Então, eu acho que é uma questão também de entendimento, de ele se achar confortável nessa ideia de jogo, que, sem dúvida nenhuma, parece, pelo menos no início, mais confortável quando o Flamengo tem a bola do que a do Tite. Porque o Flamengo tem menos circulação de bola do que tinha com o Tite. O Flamengo parece que tem mais pressa, mas ele parece se sentir mais confortável buscando esse jogo agudo, mais vezes em direção ao gol adversário do que parecia o Tite tendo que segurar a bola mais. Quando não achava isso, parecia que perdia velocidade, perdia ritmo e as coisas não aconteciam. Rouba mais a bola também. No campo de frente. Mais a bola no campo hoje menos do que no jogo primeiro. O que faz você acelerar. Rouba e tenta resolver rápido, porque a postura defensiva não é exatamente a mais adequada do adversário. Você precisa aproveitar isso. Bom, daqui a pouco a gente pode falar desse pênalti aí, né? Acho que nenhuma dúvida, é uma agressão, inclusive vai ao VAR e há uma expulsão depois, mas só pra gente não deixar passar a imagem, mas não queria perder esse gancho do jogo para ouvir vocês também, André, Eugênio. O Flamengo também me chama a atenção em outro aspecto, assim, do jogo passado para esse. Parece que os jogadores acabam mais inteiros, né? Vai demorar para ele conseguir fazer um trabalho com todas as peças entrando na mesma rotação, mas hoje já me parece que melhora em relação ao jogo passado. Assim, o meio para o fim do tempo do jogo passado, me parecia todo mundo muito exausto e quem entrou não conseguiu manter a coletividade. Sim, o Flamengo caiu muito a partir de rendimento a partir das substituições contra o Corinthians. Hoje isso já não acontece tanto. E hoje não aconteceu tanto porque, para mim, a grande diferença do jogo de quarta-feira para hoje é que foi um time muito mais coeso, foi um time muito mais coletivo, foi um time muito mais sustentado em aproximação de jogadores, tanto com a bola quanto sem a bola. O Flamengo. Sim. Você gostou mais da atuação de hoje que muito mais. Tá. E até muito porque mais. Precisa jogar muito mais bola para dominar o Bahia do que para dominar um Corinthians absolutamente bagunçado no primeiro tempo do Maracanã. E ele fala sobre essa dificuldade. Contra o Corinthians foi um time muito mais
com uma diferença anímica do que exatamente em termos de organização em campo. Hoje eu vi um time mais organizado. E o Felipe fala disso, né? Sofreu um pouco nos primeiros minutos, até os 20 ali o Bahia conseguia envolver o Flamengo com troca de passes, mesmo sem o Everton Ribeiro, que é o principal jogador dessa maneira de jogar do Rogério Ceni, é um jogador por onde a bola passa quase o tempo inteiro. Mas ali com 20 minutos é engraçado, né? Tem situações do jogo que marcam mudanças. O jogo foi interrompido para que o Ayrton Lucas fosse atendido pelos médicos, porque ele tinha sofrido uma queda, bateu com o cotovelo. Começou a sangrar porque raspou na placa de publicidade. Naquele momento que o jogo para, o Felipe Luiz chama, o Rossi vai conversar com ele, o próprio Ayrton Lucas conversa e o Flamengo passa a ter uma postura diferente, encaixa mais a marcação, consegue roubar mais bola e tira a bola do pé do Bahia, porque até então a bola estava no pé do Bahia e o Flamengo tinha dificuldade para jogar. Ele tira a bola do pé do Bahia e começa ele a jogar. E aí o Bahia começa a errar muito, porque se sente mais pressionado, a marcação encaixa e o Flamengo domina o jogo completamente. E é o Flamengo, e o primeiro gol do Flamengo lindamente construído, porque é diferente do que muitas vezes aconteceu, até no jogo contra o Corinthians, em que a gente via alguns jogadores pegando a bola e tentando partir por 1 contra 1, ou tentar passar por 1, por 2, por 3 jogadores de uma vez só, não. O gol do Flamengo foi um gol que começa com, para mim, a mudança mais fundamental feita pelo Felipe Luiz no time. O Léo. Que é o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz de zagueiro. Não é o Léo Ortiz de volante. Porque, inclusive, ele foi contratado para jogar de zagueiro, para dar essa qualidade na saída de bola lá de trás. E o Tite nunca tirou, e foi uma medida corajosa, tirar o Fabrício Bruno do time. Um zagueiro que teve recentemente em seleção brasileira, que teve proposta para jogar no futebol do exterior. E o Tite, tendo pedido a contratação do Léo Ortiz, não tirou o Fabrício Bruno para colocar o Léo Ortiz no time. E o Felipe Luiz, a primeira coisa que ele faz, a grande mudança é essa. O Léo Ortiz vai ser meu zagueiro para qualificar a saída de bola. E ele qualifica muito a saída de bola. E o gol começa com ele. Começa com ele, mas passa pelo Arrascaeta caindo do lado do campo, passa pela ultrapassagem do Wesley, passa pelo Bruno Henrique saindo da ponta para entrar como centroavante e finalizar, para dar mais presença de área, e pelo Ayrton Lucas fechando do outro lado para pegar o rebote e fazer o gol. Não é um time que chega na área com pouca gente, chega com muita gente. E, então é uma construção coletiva. E eu acho que esse é o caminho do Flamengo. Acho que sofreu, e é natural que sofra, uma queda física no segundo tempo, mas os jogadores que entraram conseguiram entender porque o time já estava sendo mais coletivo. Então já entraram mais dentro de uma situação, embora não com o mesmo rendimento dos titulares, uma associação situação de se associar mais. Sim. E isso é o fundamental do futebol. O futebol é isso, é com e sem a bola, você está mais junto, você está mais próximo para ajudar a recuperar essa bola e com a bola para conseguir ter superioridade numérica e construir as situações. E aí a qualidade técnica aparece. Eu acho que foi uma evolução e é assim, de um jogo, e espero uma evolução maior para os jogos depois da data FIFA, porque ele vai ter tempo, vai descansar, ele falou ali, a cabeça tem que sair para outro lugar. Mas a seleção está no estrago do Flamengo. O cenário de hoje me parece mais próximo. O cenário hoje me parece mais próximo da gente ver o que o Felipe quer do que exatamente o jogo do Corinthians. Até porque tinha chegado há 2 dias, né? O treinador. Não, mas eu estou falando porque o debate público é que o Felipe mudou a roda. Reinventou a roda. Então, o que eu acho é, quando você fala na boa vitória sobre o Corinthians, que passou muito pelo não futebol do Corinthians, as pessoas se ofendem. Elas acham que você está querendo desmerecer o Flamengo. Isso. E não é. Quando eu viro hoje e falo, o Flamengo hoje tirou o Bahia para nada em alguns momentos. As pessoas já se condicionaram, né? Exato. A ver um time diferente antes do time entrar em campo. E tá tudo bem. Já estão esperando. Então, se trata de confirmar aquilo que elas querem ver ou não. No jogo passado. Então, que sirva a isso. Que sirva ao torcedor que saiu do Maracanã. Reinventamos a roda e voltamos em 2019. Não, ele não reinventou a roda. Mas ele recuperou o vestiário, ele gerou uma recuperação de memória de um Flamengo de outros tempos. Ele muda o posicionamento do Arrascaeta, aproxima o Arrascaeta da área e isso muda o Flamengo. Foi um debate que a gente teve. Ninguém ativou a memória em um papo. A memória estava ali. Você escolhe se você usa ou não e como você se comporta em campo. Mas não foi só ele. Foram jogadores também. Obviamente, ele fez isso. O que eu quero dizer, ele tem um mérito de ser a figura Felipe Luiz. E eu falei isso aqui naquele dia.
Nem o Jorge Jesus entende tanto o Flamengo quanto o Felipe Luiz. Perfeito. Nem o Abel, antes do Jorge Jesus. Nem todos os técnicos que vieram depois. E por isso ele tem a capacidade de, no papo, recuperar ele coisas. Ele tem algo que nenhum treinador que poderia ser observado para ser contratado tem. Ele entende esse elenco. E ele entende também quem manda ou deixa de mandar. Ele entende tudo que cerca o Flamengo. Isso é muito difícil. E ele é muito inteligente. E a partir disso, ele foi um fato novo que todo mundo virou e falou: cara, a gente precisa virar, a gente precisa fazer, a gente precisa acontecer. Não virou nem com uma vitória contra o Atlético Paranaense e isso tomou a decisão da demissão. Até porque isso o posto dele como jogador não é de alguém que se coloca acima dos jogadores. Isso posto, o futebol vai além disso. É porque de alguém isso, que é mais um ali. Esse anime que a Dani fala de recuperar, ela não basta para todo o resto da temporada. Peraí. Esse anímico não basta só isso para o resto da temporada. Ele falou agora. Aí hoje, eu vi pelo menos, eu vi hoje coisas interessantes. Porque sim, vai o além Alexandre do passar e fazer um gol não é algo aleatório. Tem toda hora um jogo pela direita, o lateral pisando para finalizar. Toda hora. O encaixe de marcação olhando para o Bahia é de alguém que entende o Alexandre Bahia. No primeiro jogo, né? Hoje o Ayrton Lucas. Então, o Alexandre passando não foi algo aleatório, porque hoje o Ayrton pisando mostra que tem algo ali de virada. O encaixe de marcação mostra que esse time vai saber pressionar um time como o Corinthians e um desenho de jogo como o Bahia. O domínio dentro do Bahia, dentro da Fonte Nova contra o Bahia, para mim diz muito mais até do que só uma vitória simples contra o Corinthians. O que eu estou dizendo foi muito bom quarta e hoje foi melhor ainda para mim. Foi bem melhor. Porque foi além. Não, foi além do anímico. Foi além do tal anímico. Hoje eu ouvi o André sobre o jogo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Vence o Bahia por 2-0 aí, né? A quarta, 4 pontos atrás do Fortaleza que perdeu. O Flamengo chega a 50. Obviamente, que está atrás do Flamengo ajudou muito, porque o Bahia era confronto direto, perdeu para o Flamengo, obviamente. São Paulo perdeu, Internacional empatou. Então esses 3 times, principalmente, que estavam atrás do Flamengo e poderiam tirar o Flamengo de fato, acabaram empatando ou perdendo. E o Flamengo vem é um resultado muito positivo. Palmeiras, que está à frente do Flamengo. Palmeiras, acabou empatando com o Bragantino 0-0. Fortaleza, terceira colocação, perdeu. E o Botafogo lá, que era o pau lá, que era para tropeçar também, acabou ganhando fora de casa. Então é aquilo. O Flamengo tem um jogo a menos. A gente conta que o Flamengo, com o Felipe Luiz agora, no final de outubro, o Flamengo possa ganhar esse jogo aí e somar mais 3 pontos. Mas até lá, bastante ainda, pelo menos tem mais 2 ou 3 jogos pelo Brasileirão, né? Tem um jogo ainda pela Brasileirão, Copa do Brasil e deve ter mais um jogo aí antes do Brasileirão. Então tem 2 ou 3 jogos pelo Brasileirão juntando pela Copa do Brasil. Então até lá o Flamengo tem pelo menos 4 jogos, de 4 a 5 jogos para poder ficar antes desse jogo. Então até lá pode acontecer muita coisa. O Flamengo pode estar bem mais distante, 9 pontos, ou bem mais perto, né? Então até lá tem muita coisa. Falando sobre o jogo, acho que o Flamengo, eu concordo com uma fala do Pedro Ivo. E o Flamengo hoje jogou mais do que jogou com o Corinthians. Pelo simples motivo que o time do Bahia é um time bem melhor do que o Corinthians. E o Corinthians é um time, teoricamente, em comparação ao Bahia, é um time pior, vamos dizer assim. E o Flamengo jogando em casa também, né? Aquela formação do Corinthians, muito que, querendo ou não, o Flamengo se sobressaiu diante do Corinthians. Então, por o Flamengo chegar na Arena Fonte Nova e performar muito bem, e até em alguns momentos do jogo dominar o jogo por completo, o Bahia não conseguia fazer nada no jogo, nem fazer 2, 3 passes, o Flamengo já roubava a bola. O Flamengo teria que jogar mais do que jogou domingo. Isso aconteceu no primeiro tempo aí, né? O Bahia acho que só finalizou uma vez no primeiro tempo. E é aquilo, Rogério Ceni ainda continua com aquele tabu, né? 15 jogos e 15 derrotas. Então eu nunca vi um técnico com um azar tão grande quanto, né, é o Rogério Ceni contra ele enfrenta o Flamengo. Jogos e derrota por vários times que ele passou. Isso é um azar, nem um empate. Eu espero que continue assim, né? Tô gostando, mas é isso aí e tamo junto, né?